Saudamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Ainda de pé estaremos abrindo as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu o discípulo Marcos, capítulo 2, a partir do versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim a Escritura Sagrada: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos, louvado seja o nome do Senhor. A igreja poderá se assentar. Amados irmãos, esse trecho da palavra do Senhor que acabamos de ler é parte integrante do Evangelho segundo o discípulo Marcos. Mas, afinal, qual o conteúdo efetivo dos evangelhos, né? A palavra evangelho do grego, traduzido, quer dizer boas novas, ou seja, boas notícias, né? Novidades, né? Essa expressão é muito comum, né? Quando há algum acontecimento extraordinário, quando existe algum evento digno de nota, geralmente se trata esse evento como uma novidade. Olha, surgiu uma novidade. E verdadeiramente os evangelhos falam a respeito das boas novas da salvação que temos na pessoa do Senhor Jesus. Os 4 primeiros livros do Novo Testamento, não apenas o Evangelho de Marcos, no qual nós lemos esses versículos, mas Mateus, o anterior, e os posteriores também, Lucas e João, eles são intitulados, são conceituados como livros biográficos. A biografia é o estudo da vida. E esses 4 evangelhos, eles registram a vida, em especial o ministério do Senhor Jesus, o ministério público do Senhor Jesus aqui na terra. E o ministério do Senhor Jesus foi caracterizado não apenas pelo seu ensino, que era poderoso, mas também pela operação de maravilhas, pela promoção de milagres. E porque o Senhor, ele associava sempre a sua palavra à operação extraordinária do seu Santo Espírito, justamente para mostrar que o que seguimos não são apenas palavras, mas as palavras que seguimos são palavras de vida, e vida efetiva, ou seja, nós vivemos aquilo que pregamos e pregamos aquilo que vivemos, ou seja, não falamos apenas de teoria de um Deus longínquo que viveu no passado, não vivemos de reminiscências, ou não vivemos apenas de lembranças ou de sombras de coisas de um passado, de um pretérito remoto, nada disso. Vivemos na atualidade. O que está escrito na palavra é vivo até os dias de hoje. O Deus que operou maravilhas no passado é o mesmo Deus que opera maravilhas nos dias de hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Apesar de estarmos registrando um fato histórico, a Bíblia ser um livro histórico, a história narrada na Bíblia é viva.
A mensagem de Jesus era uma mensagem viva. Por isso que muitas das vezes ele associava o seu ensino à sua prática também. Aliás, os professores nos ensinam isso, né, nos cursos, nas escolas, nas faculdades, né, que a prática, na verdade, é a aplicação da teoria. A prática, ela não é antagônica à teoria, ela não é contrária à teoria, na verdade, é a confirmação da teoria. Né? Se não houvesse teoria, não haveria prática. A prática, na verdade, é você aplicar aquilo que Deus tem te ensinado. E na obra do Senhor, né, na igreja de Deus, nós não ficamos apenas no campo teórico, não ficamos apenas no campo doutrinário, mas essa doutrina que aprendemos, nós vivenciamos, porque sabemos em quem temos crido. O Senhor nos diz, certa feita, no livro do profeta Malaquias, o último do Velho Testamento, né? O Senhor nos faz um convite: fazei prova de mim. Quem mais poderia ter a autoridade de nos fazer esse convite para fazermos prova dele? Somente o Senhor. Somente o Senhor dos Exércitos, somente o Senhor Todo-Poderoso, somente o Altíssimo poderia nos garantir isso: fazer prova de mim. Porque as palavras do Senhor, elas se cumprem por completo, aleluias. Nenhuma letra, nenhum tio, nenhuma palavra, nenhuma vogal ou consoante do Altíssimo cai por terra. As promessas dos homens muitas vezes são falhas. As palavras dos homens muitas vezes não se cumprem. Mas a Bíblia Sagrada, a palavra do nosso Deus, ela existe eternamente, aleluias. Cremos num Deus infalível, que cumpre as suas promessas. Um Deus que é verdade. Jesus disse: se conhecereis a verdade vos libertará. E o texto que lemos esta noite nos fala justamente a respeito dessa verdade que liberta, que tem nome, sobrenome, é Jesus Cristo Nazareno. A Bíblia nos mostra que o Senhor Jesus, em determinado momento do seu ministério, se encontrava na cidade de Cafarnaum, que ficava na Galileia, próximo ao mar de mesmo nome, Mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. A Galileia era a parte norte de Canaã, né? Havia a parte central, que era Samaria, a parte sul, a parte de baixo, que era a Judéia. Né? Naquele momento, o Senhor Jesus se encontrava na Galileia, em sua casa. A Bíblia diz que era sua residência, um local onde ele fazia como sua residência. Na verdade, era um ponto de pregação, porque naquela casa, em Cafarnaum, a Bíblia nos mostra que a população se reuniu para ouvir o ensino do Senhor. A Bíblia diz que Jesus, ele ensinava a palavra naquela casa em Cafarnaum. E não apenas a população, mas a Bíblia também nos informa, e quem complementa isso é o discípulo Lucas. Quem relata isso é Lucas, que também muitos dos fariseus, e também dos doutores da lei, dos escribas, saíam de suas vilas nas cidades da Galileia e também da Judéia e de Jerusalém, e iam lá também, certamente com o intuito de confrontar ou de acusar. O que a Bíblia registra, então, que lá estava cheio de vidas, certamente uma parte querendo uma bênção, cura, querendo ouvir com sinceridade de coração, mas misturado àquele povo que estava querendo de Jesus uma bênção, se alimentar com a sua palavra, ou ser curado de alguma enfermidade, estavam também aqueles que, apesar de fazerem parte da elite religiosa e dominante daquela época, eram homens movidos por interesses escusos. Estamos falando dos fariseus, estamos falando dos escribas, dos doutores da sinagoga, que eram homens que conheciam muito as escrituras sagradas, eram doutores da lei, mas a preocupação maior deles era confrontar Jesus, era criticar o Senhor Jesus, como veremos através da leitura do texto da palavra, através da narração dos acontecimentos que foram lidos nessa noite.
Pois bem, só nos mostra um personagem a ser curado, que era um homem paralítico jazendo sobre uma maca. E 4 amigos dele, até porque para fazer isso, só amigo mesmo, 4 homens que eram amigos dele, tentaram entrar com a maca pelo caminho normal, que seria pela porta. Mas como já mencionamos, a casa em Cafarnaum, onde Jesus se encontrava, estava lotada. Tinha tanta gente que mal cabia até pelas portas. O que eles fizeram? Eles subiram até o telhado, com a maca onde estava o paralítico, e fizeram uma abertura, um buraco, um orifício no telhado, e entre as telhas eles desceram o paralítico no meio, na área central, para que aquele paralítico tivesse acesso ao Senhor Jesus. E aqui cabe uma primeira reflexão, né? Aqueles amigos do paralítico, eles não esmoreceram diante do primeiro obstáculo, que seria a multidão, né? Quantidade muito grande de pessoas, né? Eles estavam carregando 4 uma maca, né? Não é uma tarefa simples, né? Quem foi militar sabe que uma das práticas em maleabilidade da infantaria é carregar ferido. E não é simples carregar ferido. É complicado. Quer dizer, você tem que se restringir para poupar outra vida, que é teu colega de farda, que é teu colega de luta. Eram 4 carregando um homem que não podia se mover por conta própria, carecia da ajuda de terceiros. E eles tinham tudo para justificar, e sinto muito, a gente até tentou, você pode ver, mas está cheio, né? Sinto muito, paramos aqui. E poderiam lavar as mãos. Mas eles não fizeram isso. Eles fizeram aquilo que seria o improvável, né? Mas que deu certo. Eles lutaram, eles não pouparam esforços para que a maca pudesse chegar até o Senhor Jesus. Eles não se utilizaram de pretextos para abandonar aquele homem que estava gravemente paralítico, paralisado. Não, eles não utilizaram de pretexto, apesar de até ter um bom aval, né? Quem poderia criticá-los, afinal? Eles tentaram, mas estava tudo cheio, não puderam fazer nada, eles foram embora. Motivos eles tinham de sobra para fazer isso. E quem iria julgá-los? Quem iria criticá-los? Mas não foi assim que eles fizeram. Eles não estavam preocupados com pretextos, eles não estavam preocupados com justificativas, eles não ficaram melindrados diante do obstáculo, mas eles conceberam, se esforçaram e conceberam um meio de poder superar aquele entrave temporário. E conseguiram. Foram vitoriosos nessa primeira tentativa, ao descerem aquele homem através do telhado, subindo no telhado, também não é uma atividade. Pensem na logística, né? Com certeza não tinha equipamentos especiais, não tinha estruturas, roldanas, polias, nada. Foi com perdão da expressão popular, foi no muque mesmo. Eles se viraram, numa expressão mais popular, eles se viraram, não pouparam esforços e conseguiram essa vitória. Isso para nós é algo importante, porque nos gera uma reflexão. O Senhor nos chama a refletirmos e a meditarmos nisso. O Senhor deseja que não venhamos a esmorecer perante as dificuldades. Mesmo que surjam dificuldades, lutas, vale a pena buscar para ter acesso a Jesus, vale a pena buscar ao Senhor. Ah, mas a multidão é grande, não se preocupe com a multidão. Em outro momento tinha um homem cego e Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que a multidão diz? Ah, não incomodes o homem, cala-te. E o que a Bíblia diz? Aí ele ficou calado, que ele ficou tímido, ficou com medo da multidão. Não, ele bradava cada vez mais alto. E Jesus o ouviu e o chamou. Aí a multidão mudou de comportamento. Ó, tem bom ânimo, mestre te chama. Então, na verdade, não devemos nos melindrar diante dos problemas, porque sabemos que mais forte é aquele que está conosco daquilo que existe no mundo.
Deus ele vai recompensar o teu esforço. A Bíblia diz, esforçai-vos e tem de bom ânimo. E eles perceberam isso, que era necessário que aquele paralítico tivesse um encontro com o Senhor Jesus. Assim também como é necessário que você receba uma bênção vinda de Deus. Quem sabe você não passou por muitas lutas nos dias de hoje, meu irmão, minha irmã, para estar hoje à noite aqui na casa do Senhor. Lembrando que aquela casa era a casa onde Jesus estava, era a casa do Mestre. E aqui estamos nós, na casa do Senhor. Talvez tivéssemos muitos motivos para não estarmos aqui, um melhor do que o outro. No ranking de motivos a gente poderia ter vários, mas abrimos mão de todos esses motivos, todos os pretextos para dizer, não, eu tenho que buscar ao Senhor nessa noite. Jesus tem um encontro comigo nesse lugar. O Senhor tem uma palavra especial endereçada ao meu coração e eu não vou perder essa oportunidade, bendito seja o nome do nosso Deus. Foi o que aconteceu, abriram um buraco e desceram aquela maca até se encontrar com o Senhor Jesus. E a primeira coisa que Jesus falou para aquele homem, qual foi? Pergunta à igreja. Qual foi a primeira palavra de Jesus em relação ao paralítico, vendo a fé daqueles homens que se esforçaram para descê-lo na maca? Perdoados estão os teus pecados. É interessante que o problema visível, né, era justamente o homem na maca, paralisado, que olhasse assim, ó, primeira providência é a cura física. Mas Jesus priorizou o quê? A questão espiritual, a cura espiritual. Ah, mas é paralítico, isso daí, que pecado tem? O homem que consegue nem andar? Mas tinha, a ponto de Jesus o perdoar, mostrando que o espiritual ele está acima do material, que aquilo que é eternal precede aquilo que é físico ou que é material. Claro que a cura física era importante da vida daquele homem. Claro que a possibilidade dele se libertar daquele leito, sair andando, era uma experiência maravilhosa. Mas acima disso, em primeiro lugar, era necessário que os pecados deles fossem perdoados. Porque o que adiantaria ele ter a cura física se ele não tivesse a cura espiritual? Né? Nos lembramos dos 10 leprosos. Jesus curou os 10 voltaram para agradecer ao Senhor. Os 10 foram curados, Jesus não curou um só não, curou os 10. Estavam todos com lepra e saíram limpinhos. Só um voltou. E Jesus fez a pergunta, claro que a pergunta do Senhor. As perguntas de Jesus sempre são retóricas, porque Jesus não tem dúvida que Jesus é Deus. Eu estou falando óbvio, mas é sempre bom frisarmos. Jesus não quer pego de surpresa. Mas só voltou um, aí Jesus surpreendeu. Não surpreendeu, não que ele sabia que ia voltar só um, mas ele fez aquela pergunta justamente para confirmar, para reforçar o que aconteceu. Não, só eu voltei. Era o que estava sendo constatado. Dos 10, só um retornou. Só um agradeceu, os outros não. Agora, todos saíram curados. A cura física, claro que é importante, mas invariavelmente, em inúmeras oportunidades, o Senhor Deus, ele associava a cura física a um evento espiritual, que é a salvação da alma daquela pessoa que estava enferma. Por isso que, volta e meia, o Senhor Jesus dizia, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Por isso Jesus começou com a questão da cura espiritual. Porque o pecado é uma doença da alma, que leva o homem para o inferno. E por isso necessita de cura. E o antídoto para o pecado é o sangue de Jesus, bendito seja o nome do Senhor. É esse sangue derramado sobre a vida da igreja, que serve para o perdão dos nossos erros e para que possamos apresentar com as vestimentas limpas diante de Deus o Pai. Bendito seja o nome do Senhor. E é interessante, naquele momento que Jesus falou que os pecados daquele homem estavam sendo perdoados, reconhecendo a fé daqueles que o conduziam, os fariseus, autores da lei, né, os chefões das sinagogas daquela época,
começaram a razoar. Não, está blasfemando, quem poderá perdoar pecado senão Deus? E Jesus, que é Deus onisciente, sabia de tudo. E logo interveio dizendo, por que arrazoais em vossos corações sobre o fato de eu perdoar pecados? É interessante isso, né? Eram homens religiosos, profundamente conhecedores dos rituais mosaicos, da Torá, do Talmud, da legislação, dos preceitos, mas eles não estavam preocupados com a cura do homem, não. Eles não estavam preocupados se o homem andasse ou não ia, se ia ser... A preocupação deles era criticar Jesus, era condenar o Senhor. Tanto uma estrutura religiosa montada, mas ao invés de se preocupar com o benefício do ser humano, a preocupação era justamente em criticar aquele que estava curando, aquele que estava dando conforto, dando livramento. E vemos que hoje em dia existem sistemas religiosos atuais, que se preocupam com tudo, menos com o bem-estar do homem, menos com a salvação do homem. Tudo é importante, mas e o homem? Isso daí fica para escanteio, fica para o segundo plano. Erra aquele que acha que o pensamento do farisaísmo, o pensamento hipócrita, né, da religiosidade assoberbada, mas desprovida de conteúdo espiritual, né, desprovida de humildade, erra aquele que pensa que isso é coisa do passado. Não, o farisaísmo é coisa do passado, hoje em dia não existe. Muito pelo contrário. Existe sim, claro que com outros nomes, com outros invólucros, né, vestindo outras capas, mas hoje em dia é uma escola, essa escola está mais viva do que nunca. Essa mentalidade farisaica, né, que criticava Jesus e não se preocupava com aquele necessitado, ela continua existindo, principalmente no mundo doente que vivemos. Esse mundo é doente e gera estruturas religiosas igualmente doentes. Por isso que nós temos que nos apegar àquele que nos cura, que é o Senhor Jesus. Os sãos, aqueles que se consideram autossuficientes, eles não precisam de médico. Não precisam de médico, não. Jesus não veio para o saudável, ele veio para o necessitado. Ele veio para a minha vida, para a sua vida, para aquele que precisa de uma bênção. Para aquele que necessita de uma cura, de uma libertação, de uma resposta vinda dos altos céus. E Jesus, onde tem essa resposta, voltamos a lembrar aquele convite do Altíssimo, escrito no livro do profeta Malaquias, fazei prova de mim, fazemos prova do Senhor. Aquele paralítico, ele recebeu essa bênção. Ele teve a prova de que Jesus era aquele que tinha poder, não apenas para perdoar pecados, mas também para curar enfermidades. E Jesus, então, confrontou aqueles religiosos cínicos, aqueles hipócritas daquela época, né, que estavam arrazoando em seus corações, criticando Jesus, acusando Jesus de ser blasfemo, porque somente Deus poderia perdoar, não querendo reconhecer que Jesus é Deus Todo-Poderoso. E Jesus então diz o que é mais fácil, né? Jesus era muito prático, né? Ele fez a pergunta e respondeu a pergunta com um ato. Por isso que mencionamos que o Senhor, ele era não apenas célebre pela mensagem, mas também pela atuação. Era por palavras e obras. E Jesus respondeu com obras. Porque o perdão de pecado é algo espiritual, você não nota nada diferente. Não no campo físico. Mas um homem que não anda, voltar a andar, é algo incontestável do ponto de vista físico. E Jesus então faz a comparação. Vocês estão arrazoando que só Deus pode perdoar pecado, e eu estou aqui perdoando o pecado, então eu vou fazer uma pergunta que é mais fácil. Dizer para esse paralítico, perdoar são os seus pecados, ou lhe dizer, levanta, toma o teu leito e anda. O que é mais fácil? E aí Jesus conclui, para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecados, ele disse ao paralítico, aí te digo, para ti te digo, digo-te, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. E a Bíblia diz, de modo categórico, verso de número 12, e levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos,
De sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos, bendito seja o nome do Senhor. Jesus, naquele momento, humilhou toda a seta inflamada vinda por parte dos religiosos daquela época, respondendo não apenas com a sua mensagem poderosa, mas também através das obras que atestavam tudo aquilo que ele estava dizendo: bendito seja o nome do Senhor. E é interessante os 3 comandos. A Bíblia é um livro rico em detalhes. E nenhum detalhe da palavra é aleatório. Tudo na Bíblia, tudo na Escritura Sagrada tem uma razão de ser. Jesus, ele curou aquele homem, primeiramente perdoou os pecados. Já mencionamos que a prioridade é a questão espiritual, né? Como consequência do perdão dos pecados, da bênção de salvação que alcançou aquele homem, Jesus lhe cumprimentou, dando uma resposta para os fariseus e também para todos aqueles que testemunharam aquele episódio, porque foi um episódio público, numa casa que estava cheia, né? Jesus, ele curou aquele homem da paralisia, mas através de 3 comandos, de 3 verbos, né? Primeiramente, tudo no imperativo, que o Senhor, ele ordenou, né? Deus, ele tem autoridade sobre as enfermidades para repreendê-las e removê-las. Primeiramente disso, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa e anda, ou seja, vai para a tua casa e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Interessante isso. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Nós focamos a figura do paralítico que voltou a andar, né, foi curado pelo Senhor, mas foquemos também num objeto que às vezes passa desapercebido, discreto, mas que é digno de nota também, né? Vamos dar uma ênfase nesta noite ao leito, à maca. Mas o que falar da maca? Notem que nas palavras de Jesus ocorreu uma mudança de comportamento no uso da maca ou no deslocar da maca. A maca, na verdade, era o símbolo da enfermidade daquele homem. A vida dele estava vinculada, ele estava escravizado àquela maca. Ele estava fundamentado sobre a maca, literalmente, plantado sobre a maca, literalmente. Onde conduziam a maca, ele ia junto. A vida dele era pautada pela maca, sobre a qual ele não tinha ingerência nenhuma, porque ele não podia se mexer. Ele estava totalmente paralisado. E o que nós percebemos, irmãos, que muitas vezes passamos por problemas, por lutas, que têm por objetivo nos paralisar. Muitas vezes nos sentimos fracos diante dos obstáculos, das dificuldades, nos sentimos tal como esse homem. Aí desabafamos para Deus: Senhor, eu não sei o que fazer. Talvez a gente não saiba o que fazer, mas Deus sabe. E na medida da tua fé, na tua busca, Deus, ele vai te dar a resposta. Deus, ele vai dizer por onde você deve andar. Da mesma maneira que o Senhor curou a paralisia daquele homem no passado, Deus, ele tem curado as nossas paralisias nos dias de hoje. Muitas vezes paramos diante de algum obstáculo ou na frente de algum tipo de problema, né? Não sabemos como trabalhar aquela situação, mas o Senhor nos inspira, o Senhor dá vitória, o Senhor se antecipa a nós, o Senhor desata lutas, nos dá vitória. Cremos nisso, irmãos. Faça a prova do Senhor. Deus nessa noite está te tirando da paralisia, está te tirando do leito. Aí vem a questão do leito, que estamos enfatizando, a maca. Antes a maca era antes e depois. Antes a maca funcionava dessa maneira. Ela servia como local onde o corpo dele estava jazendo. A Bíblia utiliza essa expressão jazer. O que significa jazer? Onde é que se tem essa palavra jazer? A Bíblia também mostra que a sogra de Pedro também jazia em febre, mas geralmente a palavra jazer tem vínculo com o quê? Jazer. Onde é que se lê isso aqui, jaz? É morte, né? Jazer fala de morte. Jazigo, né? A Bíblia diz que ele jazia, ou seja, ele estava contando os dias para a morte em cima da maca. Mas Jesus, interessante, não determinou que ele abandonasse a maca.
mas também ele não iria mais deitar sobre a maca, porque Jesus determinou que ele ia se levantar. Mas disse o quê? Toma a tua maca. Ou seja, a maca é símbolo, muitas vezes, dessa impotência, dessas limitações que nos cercam. E o Senhor nos dá autoridade para termos vitória sobre essa questão. Antes nós vivíamos sobre o leito, agora eu tomo o leito em minhas mãos. Agora eu tomo conta da situação com a atuação de Deus na minha vida, para poder andar, para poder caminhar sem nenhum tipo de amarra. Bendito seja o nome do Senhor. Deus, ele muda a nossa relação com aquilo que nos escravizava. Antes a maca me conduzia, agora eu é que a conduzo. Antes a minha vida estava fundamentada sobre ela, agora a minha vida está fundamentada em Jesus, eu tenho domínio sobre a maca. Não porque eu tenha virtudes em mim mesmo, mas o que a Bíblia nos diz, o que a palavra de Deus nos assegura? Todas as coisas posso naquele que tem nos fortalecido. Bendito seja o nome do Senhor. E concluindo essa mensagem, é importante compreendermos o significado da cidade de Cafarnaum, onde Jesus tinha residência próximo no Mar da Galileia. A palavra Cafarnaum é formada de duas expressões, Cafarnaum. Cafar é aldeia, ou cidade, ou vila, e Naum, traduzido, quer dizer consolação, ou seja, aldeia da consolação, porque o Senhor Jesus é aquele que nos consola, aquele que cuida de nós, aquele que nos fortalece na caminhada, bendito seja o nome do Senhor. É aquele que enxuga os nossos olhos toda lágrima, e isso é uma promessa do Senhor. E leremos essa promessa nesta noite. Vamos abrir nossas Bíblias e pedir que esse texto fosse projetado. Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Apocalipse 21, 4. Diz o seguinte: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos levantar, tomar o nosso leito e caminhar. Bendito seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade. Devolvo a palavra ao pastor Ferreira. Olá, paz do Senhor Jesus. Obrigado por ter ouvido a mensagem desta noite e assistido o culto conosco, mesmo à distância, através desse instrumento abençoado que é a internet, que muitas vezes é usada para o mal, mas pode ser usada muito para o bem, e uma das formas de abençoar vidas através da internet é transmitir a mensagem de Deus em formas como essa que nós fazemos, transmitindo cultos, louvores que engrandecem ao Senhor, que trazem mensagens abençoadas e pregação da palavra de Deus. Se foi bênção para a sua vida, entre em contato conosco para nos informar através das nossas redes sociais, através das informações que nós oferecemos aqui nos vídeos, de forma de contactar-nos. E se você não aceitou Jesus ainda como Senhor de sua vida, tome um posicionamento hoje, entregue a tua vida ao Senhor, confia nele e ele o mais fará. Se você precisa de oração, também entre em contato conosco através dos nossos contatos, nossas redes sociais, e nós vamos com certeza estar intercedendo por você. E visite-nos também. Visite a Assembleia de Deus do Recreio. Aqui é um espaço onde nós adoramos a Deus e vivemos como família do Senhor. E é uma igreja de portas abertas, onde você com certeza vai poder encontrar uma palavra de Deus e um direcionamento divino para a tua vida. Que Deus te abençoe mais e mais.